Olá, me chamo Letícia Damasio, sou graduanda em Medicina Veterinária na UFPR. Eu vou falar sobre o meu projeto de iniciação científica, que tem o título Principais Intervenções no Comportamento de Cães em Abrigos, uma revisão sistemática, orientado pela professora doutora Rita de Cássia Maria Garcia. O objetivo geral do meu trabalho era de identificar na literatura o que já existe sobre intervenções no comportamento de cães de abrigos e o objetivo específico de revisar sistematicamente, identificar, categorizar e analisar esses artigos selecionados. A metodologia escolhida foi a método de Ordinatio, que é uma metodologia de revisão sistemática que se baseia no ano de publicação, fator de impacto e número de citações dos artigos. Ela aplica esses dados numa equação, e assim, chamada de inordinatio, e assim ela consegue fazer um ranqueamento dos artigos de maior relevância para o tema proposto. Ela é composta por 9 etapas. A primeira é definir a intenção de pesquisa, no meu caso, seria de estudar o comportamento, as intervenções aplicadas no comportamento de cães em abrigos. A segunda etapa é fazer uma pesquisa preliminar exploratória nas bases de dados para decidir qual conjunto de palavras-chave você vai utilizar. Eu utilizei tanto a plataforma do Periódicos CAPES quanto das próprias bases de dados nessa etapa. A terceira etapa é fazer a definição das palavras-chave e quais bases de dados você vai utilizar realmente. Então, o conjunto de palavras-chave que forneceu mais resultados na maioria das bases foi Dog and Behavior, asterisco, and Shelter, então eu resolvi utilizar essa combinação. Depois, é feita a busca definitiva nas bases de dados, você faz a exportação, né, foi feita a exportação dos dados bibliográficos dos artigos, e eu usei, então, o gerenciador de referências Mendeley. Posteriormente, na etapa 5, é feita a aplicação dos procedimentos de filtragem, depois, identificação do fator de impacto e número de citações dos artigos. Na etapa 7, ordenar, né, por meio da equação inordinatio, e assim que você tem ali o seu portfólio final de artigos, é feito o download, leitura e análise dos artigos. Bom, então falando sobre como foi todo esse passo a passo, aqui tem um diagrama de fluxo falando dos procedimentos de filtragem. Então, as bases de dados que foram escolhidas foi a Directory of Open Access Journals, Sage Journals, Gale Academic OneFile, Web of Science, PubMed Central, Science Direct, Scopus e Taylor & Francis. Nessa etapa, teve a exportação em duplicata de uma quantidade ali de artigos, 1.009 artigos, para o Mendeley, porque teve um erro de exportação em algumas bases, então foi feita essa exportação em duplicata, então essa quantidade se somou aos resultados que tinham sido encontrados na busca definitiva em cada base de dados, e isso gerou, então, 2.362 artigos ali, já na etapa de procedimentos de filtragem. Dessa quantidade foram retiradas, então, as duplicatas, depois, remoção de artigos por tipo de documento, tanto capítulos de livro quanto artigos de revisão, e, por fim, a remoção de artigos fora do tema com base em critérios de inclusão e exclusão. Isso resultou num portfólio final de 72 artigos inclusos. Entretanto, para se fazer uma análise mais aprofundada dos textos, se optou por estabelecer uma nota de corte. Essa nota de corte se baseou nos artigos que tinham o inordinatio acima de 48, porque 48 era a mediana do inordinatio dos artigos que estavam ali no portfólio final. Então, dos 72 artigos do portfólio final, a mediana do inordinatio era 48. E aí se estabeleceu que os artigos tivessem o inordinatio acima de 48 e que tivessem um número igual ou maior de 10 citações, seriam realmente lidos na íntegra e analisados. Então, o número de artigos analisados foi de 23. Então, sobre os resultados, os tipos de intervenções mais utilizadas pelos autores foi a interação humana, então 10 artigos usaram esse tipo de intervenção, seguido de treinamentos, utilizado por 5 artigos, depois modificações ambientais e estímulos auditivos, usados por 3 artigos cada, estímulos olfativos, o uso do feromônio apaziguador canino, que é o DAP, e de exercício físico foram utilizados por 2 trabalhos cada. E, por fim, tinha um artigo que fez uma comparação entre o uso de alojamento individual e em grupo e o efeito que teria sobre o comportamento dos cães.
e foi usado, então, por um trabalho. Fazendo uma discussão, né, desses resultados, a método de Ordinatio ela foi eficaz em selecionar artigos de relevância. A maioria dos experimentos teve resultados positivos esperados pelos autores, aumentando comportamentos indicativos de relaxamento nos cães, ainda que com algumas limitações de metodologia relatadas, como, por exemplo, amostras pequenas. E apesar de todos esses benefícios relatados pelos autores, como ainda não há uma padronização dos métodos dos artigos e tem essas limitações de metodologia, ainda não há um consenso bem definido sobre quais intervenções teriam efeitos consistentes a curto e longo prazo. Então, a literatura ela ainda pode se beneficiar de mais pesquisas nesse campo, estabelecendo intervenções realmente validadas na modificação do comportamento canino em abrigos. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.